E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fazendo muito frio no Três Corações? Aqui faz muito frio. Bom dia, Juan. Beleza? Bom dia, Carlos. Eu só acho que essa aula não é para ti, não, Carlos. Essa aula é para informática. Pessoal, só esperar mais um minutinho, a gente já começa. Se aparece mais alguém. Deixa eu mandar no grupo da sala de vocês, né? Novo. Bom dia, Natália. E aí, turma? Acho que não vai. Vamos começar, né? Se for o pessoal for chegando aí, eles vão entrando, vão participando, não tem erro, não. E de boa, de boa. Certo? Não sei se meu microfone está aberto, deixa eu conferir. Tá. Pessoal, então bom dia para vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí, curtindo bastante o frio aí que estamos, né, vivendo neste momento. E que vocês possam também estar levando bem aí as atividades remotas e tudo mais, tá? E, de novo, se vocês tiverem, né, alguma situação aí para a gente poder corrigir, melhorar, que vocês não deixem de falar com a gente, não. Tá? É importante esse feedback de vocês, tá? Para que a gente possa conduzir as coisas da melhor forma possível, tá?
Então, essa semana nossa, nós estamos no bloco B aí, né? Então, essa semana é uma semana que a gente, teoricamente, tem que fazer uma revisão, né? Trabalhar com algum conteúdo que a gente já vinha trabalhando, né? E daí, na última semana, a gente fez aquele joguinho da velha, certo? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tela. Compartilhando. Pronto. Beleza. Agora vai. Não é esse aqui, não. Abriu o projeto errado. Este. Beleza. Espero que vocês estejam vendo a minha tela aí, no joguinho da velha. Foi o que a gente fez na última semana, certo? Atendendo a alguém que pediu na última semana, eu não lembro quem foi, aqui na nossa Google Sala de Aula, tá? Eu coloquei um tópico aqui, projetos de apps, e estou colocando o ponto IA do App Inventor, tá? Que é o projeto do App Inventor, ou seja, se vocês baixarem ele, tá? Se vocês baixarem ele é um arquivo compactado, só baixar. Daí, no App Inventor, vocês vêm em projetos, importar projeto IA do meu computador. Aí vocês vão conseguir abrir e enxergar os blocos, fazer uma programação em cima, não tem erro, tá? Eu não lembro realmente quem pediu na última aula, mas tá lá e todos os códigos que a gente for fazendo, eu vou disponibilizando ali, tá bom? Pessoal, em relação ao jogo da velha, tem alguma dúvida, algum ponto ainda que vocês gostariam que a gente revisse? Ou se vocês tiverem algum outro tipo de problema, né, de dúvida aí, tá? Lembrando que, de novo, gente, é para vocês desenvolverem aplicativos, desenvolvam, criem qualquer coisa, façam, mão na massa. É importante que vocês coloquem a mão na massa, porque é desenvolvendo, é construindo que vocês vão conseguir aí, né, prática, conhecer a ferramenta, conhecer os recursos, e também ter ideias, né, do que funciona, do que não funciona. Afinal de contas, a gente tem muitos recursos aí disponíveis, tá bom? Então, tá aberto aí, se alguém quiser abrir microfone ou digitar em relação a algum tipo de dúvida, algum tipo de pergunta, é só falar. Pode falar, gente. Pode digitar. Fala, Thaís. Diga, Thaís. Luiz hoje está na aula. Juan, você que tem me dando umas ideias boas aí, ó. Quem esqueceu, na última aula a gente fez isso aqui, ó. É jogador um ganho. Jogador 2 ganhou, beleza. Então, isso foi o que a gente fez na semana passada, tá? De novo, pode usar esse aplicativo aqui para ser uma das entregas? Pode, desde que vocês, né, façam uma melhoria considerável, tá? Gente, entendido isso aqui? Tranquilo? App Inventor básico, parte de design aqui, montar a telinha, componentes aqui na paleta. Do lado esquerdo, desculpa, do lado direito, bloquinhos para a gente construindo, né? E aí vocês viram que fica grande aqui os nossos códigos, mas está tranquilo. De boa, então, essa parte? Tranquilo? Gente, vocês estão dormindo aí. Só o Juan. Ô, Juan, acorda o povo, Juan. Então tá bom. Gente, eu falei com vocês na última aula. Se o horário estiver ruim, vocês me avisam que aí eu tento mudar, tá? Não tem problema, eu posso mudar o dia. Eu marquei na terça que era um dia que estava mais tranquilo, mas a gente está tentando ajustar algumas coisas de horário aí com alguns professores, mas se tiver ruim o horário, pode falar, tá? A gente pode sugerir um horário aí que fica bom para vocês e tal. A parte tranquilo, né? Não ser nas quartas-feiras, que a gente combinou de não ter aula ao vivo, síncrono, né? Então, podem pensar em o horário que vocês acham que fica bom. Podem me falar. Acorda, gente, acorda. Não. Tá, então tá. Considerando que vocês não têm dúvidas em relação ao jogo da velha, tá?
Nós temos aqui no Google Sala de Aula de vocês, mais uma aula aqui, que é a aula 7, que é um tutorial, e a aula 8, que é um outro tutorial também, tá? Esse tutorial aqui é de um cronômetro, é uma coisa bem tranquila de ser feito, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui hoje, se vocês acharem que não, a gente pode fazer depois também, ou dá, porque isso aqui dá para vocês fazerem tranquilo, tá? Não tem segredo, é um cronômetrozinho bem tranquilo, tá? E a aula 8 é uma, desculpa, aí ficou errado lá o título, depois eu troco. É uma aula para trabalhar com sensores, tá? Também tem um tutorialzinho de como que faz. Esse aqui para vocês, se vocês fizerem, vocês têm que rodar no celular, tá? Porque ele é uma bolinha que fica mexendo de acordo com que você mexe o sensor do seu celular. Se o seu celular não tiver sensor de movimento assim, aí ele não vai funcionar. Mas tende a funcionar em todos os celulares, tá? Bem tranquilo. Bom, então depois compensa. Bom dia, Francelina. Compensa vocês darem uma olhada, tá bom? Então tá. O que eu pensei para a aula de hoje, para a gente continuar aqui no VP Invento, tá? Estou gravando a aula, depois eu disponibilizo, certo? Mas até para a gente conhecendo alguns outros recursos, né? Podendo fazer mais coisas aqui com o VP Invento, tá? Vou criar um projeto novo aqui, tá? Um 3 aqui na frente que eu lembro de vocês. Eu gravei uma videoaula, né, com esse conteúdo, tá? Desenvolvendo o que a gente vai fazer aqui agora. Bom dia, Érica. Tá? É uma videoaula curtinha, eu mandei, tá lá no Google Sala de Aula também, tá? Tá aqui do mural. Certo? Acho que é uma aulinha de 10 minutos, alguma coisa assim, tá? Não é mais que isso. Que é basicamente o desenvolvimento desse aplicativo aqui, tá? São 10 minutinhos mesmo. Mentira, 30 minutos. Então, estou confundindo. Então, deve ser porque tem alguma explicação teórica aí e tal. Não sei como é que está o áudio nessa. Mas acho que já está melhor, tá? E basicamente o que a gente vai fazer é esse joguinho aqui, tá? Bem simples, tá? Mas só para a gente ir conhecendo os recursos. De novo, como o tutorial está lá no YouTube, provavelmente vocês não assistiram, né? Porque eu só tenho aqui 2 visualizações. Não me preocupo com o número de visualizações, mas é só para eu controlar se vocês estão assistindo ou não, tá? Eu vou explicar esses conceitos aqui, esses recursos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês terão a videoaula, tá? Para consultar. E na sexta-feira também, 5 horas, tá? Vou estar disponível. Depois eu mando o link para vocês, tá? Se alguém tiver dúvida, mas de novo, qualquer dúvida pode mandar o WhatsApp, pode me chamar, não tem problema nenhum, não. Bom? Então tá bom. Para fazer aquele joguinho lá que eu mostrei para vocês, tá? Nós vamos usar um recurso do app Invento, que é aqui dentro de desenho e animação, tá? Sempre que a gente vai trabalhar com uma ideia de ter mais liberdade em termos de controle de tela, e aí quando eu digo isso, gente, imagina que você possa colocar elementos em qualquer pixel dentro da sua tela, tá? É como se eu abrisse o Paint aqui, tá? No Paint eu consigo, querendo ou não, né? Dentro do Paint aqui, eu consigo escrever em qualquer posição, tá? Tanto que a ideia aqui do App Invento, a tradução virou pintura, tá? Sem traduzir é Canva, tá? E aí, o que ele é? Ele é um painel retangular, tá? Para trabalhar com animação, onde a gente pode colocar itens, elementos pixel por pixel, tá? E que basicamente a gente vai ter esses sprites de imagem, tá? E a bolinha, que no caso vai ser o nosso tio, e a gente consegue fazer uma animaçãozinha em cima disso aqui, tá? Detalhe, existem muito mais recursos modernos em outras ferramentas, mas aqui já dá para a gente entender um pouquinho como que funciona, tá bom? Então, a ideia de trabalhar com isso aqui está explicado na aula 8 também, tá?
aqui, certo? A gente trabalha com essa ideia aqui, ó, tá? De coordenadas, x e y, tá? Igual o plano cartesiano lá que vocês conhecem, né, da matemática, a gente trabalha com x e y, certo? O nosso 0, 0 é o topo da tela, do lado esquerdo, tá? O 0x, o 0y é o cantinho esquerdo da sua tela, no alto, tá? E aí o y aumenta para baixo e o x aumenta para a direita. E a gente fica trabalhando dentro dessa tela nossa aqui, tá? De novo, é como se a gente pegasse o quarto quadrante aqui, tá? Daquele sistema tradicional. E aí, é bem tranquilo de trabalhar se vocês tiverem essa lógica, tá? Porque, de novo, ele é um sistema bidimensional, então a gente não vai sofrer muito não, tá? Então vamos lá. Para fazer aquele joguinho, a gente vai precisar de alguns arquivos de mídia, tá? Todos os arquivos de mídia que vocês precisarem para trabalhar dentro de uma aplicação, a gente pode carregar ele de uma vez, tá? Para não ficar tendo que carregar a todo momento. Tanto que aqui embaixo, tá vendo que a gente tem mídia? A gente pode vir aqui e enviar arquivo, escolher arquivo, tá? Eu tenho eles aqui disponíveis, tem que subir um por um, então estou subindo aqui o fundo da tela, e para que ele já aparece aqui, o ETzinho. Eu tinha eles em PNG, agora não sei por que eu peguei eles em JPEG, mas tá bom, tá para brincar. E o foguetezinho, tá? Então aí, repare que as nossas mídias que a gente vai usar são essas três, por enquanto, né? Então dá para a gente trabalhar com elas sem muita dor de cabeça. Então, lembrem disso, todas as mídias que vocês forem usar, som, imagem, vídeo, a gente carrega, tá? No app Invento. Tá? Lógico que o vídeo é ideal que você deixe na internet, né? Baixe ele à medida que você precisar, tá? Aqui na nossa screen 1, na nossa tela 1, de novo, a gente tem aqui várias propriedades que a gente pode estar trabalhando, tá? Eu sempre mudo aqui, mudo o título, né? Vou colocar aqui joguinho, tá? Só para ficar bonitinho. Lembra sempre de deixar esse dimensionamento responsivo, tá? E aí tem um recurso aqui de rolável. Se você tiver uma tela muito grande, você deixa ela rolável. Nesse caso, não precisa, tá? A animação de abertura, se vocês quiserem, tá? Vou deixar aqui o isolamento horizontal, só para a gente testar, tá? E aí, uma coisa que a gente não viu ainda é a imagem de fundo, tá? Repare que a gente consegue colocar uma imagem como fundo da nossa tela. Então, estou colocando aqui o fundo, justamente para isso, tá? Que vai dar aquela sensação, né, do joguinho do espaço. Então, nessa propriedade imagem de fundo de qualquer tela, vocês conseguem, tá, adicionar uma imagem. Toma cuidado com a imagem que vocês vão usar, porque às vezes você coloca uma imagem com a parte escura, outra parte é clara, e você vem, escreve em cima, ou coloca um campo para digitar em cima, fica estranho, né? Muitas pessoas fazem no Photoshop, né, a montagem da tela e tudo mais, e joga para cá e depois vai encaixando os componentes. Então, vale também, tá? Então, você é tranquilo. Agora, vamos a esses componentes aqui que a gente vai estar usando, certo? Esses componentes aqui são componentes bem tranquilos, tá? A gente não precisa de sofrer com eles, não. São bem tranquilos a gente trabalhar, certo? O primeiro aqui, que é o Canvas, ou o pintura aqui, tá? Ele é um quadro onde a gente vai poder manipular ele pixel por pixel, tá? É como se fosse um espaço para desenvolver um jogo, tá? Vamos pensar assim. Então, quando a gente adiciona ele vem para cá como uma telinha, tá? E aí, a gente vai mexer nas propriedades dele. O chat aqui, se alguém tá? Então, a gente adiciona ele aqui e muda, por exemplo, a largura dele para 100%. Ele ocupa a tela toda. E a altura dele, vamos falar que a altura dele vai ocupar 70% da tela. Aí, tá? A cor de fundo dele, repara que ele está a cor padrão aqui. Se a gente colocar nenhum, aí ele pega a cor do fundo da tela, ou seja, então a gente vem na cor de fundo e passa para nenhum. Bruno, poderia colocar a imagem só dentro dele? Poderia, não tem problema nenhum não, tá? A gente consegue adicionar a imagem de fundo aqui dentro dele, mas como a gente está fazendo a tela toda, fica desse jeito, tá? Então, beleza. Largura da linha aqui, essa linha que divide, tá? A cor da pintura, da moldura, beleza. Alinhamento, se a gente for colocar algum tipo de texto ou outras coisas, tá? Ou seja,
esse campo aqui em si, ele é um campo simplesmente para nos permitir ter controle pixel por pixel, tá? Do que a gente vai estar trabalhando. Então, show de bola, tranquilo, tranquilo de ser feito, tá? Vamos lá. Para colocar a imagem dentro do Canvas, a gente usa esse componente aqui, Split Imagem, tá? Ele pode ser colocado dentro de um Canvas e dentro dele a gente pode colocar algum tipo de animaçãozinha, tá? Ir para frente, ir para trás, ir para um lado e para o outro, certo? Conforme um tanto de segundos. Então, assim, é uma coisa bem tranquila de ser feita. Então, por exemplo, se a gente adicionar um aqui, para que ele venha para dentro do Canvas, tá? E ele tem várias opções aqui que a gente pode estar trabalhando, tá? O que nós vamos trabalhar inicialmente? Imagem. Qual que é a imagem que ele vai ter? Vamos imaginar que o nosso ETzinho vai ficar lá em cima. Então, estou colocando um OK aqui, tá? Gente, de novo, depois eu mando as imagens PNG, tá? Eu não sei por que cargas d'água eu perdi as imagens PNG, mas dá para visualizar. Tem erro não. Então, tá aqui, tá? A gente adicionou, então, split imagem aqui, depois a gente adiciona a imagem, certo? O que nós temos aqui de diferente? A gente tem a questão da visibilidade, se ele vai ser visível, se ele não vai ser visível, tá? Essa questão de rodar eu não vou me lembrar o que é. A gente pode redimensionar ele aqui na altura e na largura, tá? Só que repare que aqui a gente só consegue por pixel, tá? Então vamos falar que agora ele vai ser 30 pixels de largura, certo? Tá vendo que aí ele fica avacalhado, ele não consegue diminuir a imagem? Por 30 de altura. Aí sim, ó, tá vendo? Ficou muito pequenininho. Então, 60 pixels por 60 pixels. Aí a gente vai reajustando. Só que repara que a gente zoa ele quando a gente começa a reajustar ele muito aqui dentro, tá? Então, o ideal é que você traga essas imagens, essas mídias para cá, tá? Não sei se vocês estão vendo aí as mídias, no formato do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, eu vou apagar ele aqui, vou adicionar ele de novo e não vou mexer no tamanho, tá? Estou adicionando ele aqui. A imagem tá aqui, o ET. Beleza. Deixa ele grandinho aí, não tem problema não, tá? Outra coisa que a gente tem aqui é x, y, z. Qual que é a posição que ele vai estar ocupando, tá? No eixo x, no eixo y. No eixo z, não tem como, porque a gente não está trabalhando com 3D, né? Mas repara que se a gente trazer ele aqui para baixo, o y aumenta, tá? Se a gente trazer para a direita, o x aumenta, tá? Então, como a nossa ideia é que ele fique no topo, ele vai ficar aqui no y0, tá? Para a gente mexer na mão, y0, e o x aqui, tanto faz, ele vai ficar em cima, tá? Então, esse aqui é o componentezinho do ET, tá? O outro componente que a gente vai ter, o split imagem que a gente vai ter, tá aqui, vamos colocar a imagem nele, é o foguete, pronto, tá? E, de novo, a gente pode encaixar ele aqui, mesmo, certo? Talvez o ideal fosse menorzinho e tal, mas então a gente coloca a imagem, x, y, z, mesma coisa, tá? Bem tranquilo aqui de ser feito. Bacana. Por último, até para a gente encerrar essa fase aqui de desenho e animação, a gente pode colocar essa bolinha, tá? Essa bolinha que está aqui, vou trocar a cor dela para ela aparecer, tá? Essa bolinha, ela é um componente do App Inventor que a gente consegue colocar e manipular ela aqui para cima e para baixo, a partir do sensor e tudo mais. Não tem erro, tá? É bem tranquilo de ser feito, tá? E, de novo, tem a posição X e Y, tá? Tem a velocidade que ela vai estar trabalhando, que depois a gente pode ajustar também nos blocos, é bem tranquilo de ser feito, tá? Então, para montar a interface gráfica, a princípio isso aqui resolve para nós, para fazer com que esse joguinho, tá, aconteça. De novo, tá, gente? A videoaula está gravada lá, então qualquer dúvida dá para retornar lá. Então, beleza. Em termos de interface gráfica de montagem, tem alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Acorda, gente, acorda. Vamos, meninos. Tá? Montar a tela no App Inventor, tranquilaço, né? Só lembra do Canvas, tá? Do pintura aqui. Se você quiser fazer um joguinho, alguma coisa assim mais livre, joguinho. Eu quero fazer um lugar de desenho. É o Canvas, tá? Dá para desenhar com o Canvas. Então, bem de boa. Beleza. Tranquilo. 9h30. Ó, essa hora você estava indo lanchar, ó, ou voltando do lanche, né? Mudou os horários. Bons tempos, bons tempos.
Galera, eu sei que vocês estão no terceiro ano, não desanima, não. Esse ano é um ano que vocês podem fazer bastante coisa aí para vocês mesmos. Então, aproveitem isso aí, tá? Ânimo, ânimo, ânimo. Se vocês precisarem da escola aí, conta com a gente, porque a gente está fazendo o possível para ajudá-los. Tá? Então, vamos seguindo junto aí. Então, gente, vamos lá. Deixei o foguetinho aqui. Vamos seguindo. Quando a gente vai para o bloco, quando a gente vem para trabalhar com bloco, onde a gente faz a programação, tá? Nós temos que pensar o que a gente, né, o que a gente quer programar, certo? Então, quando a gente pensa no que a gente quer programar, a gente de cara nessa ideia nossa, até para ficar sintonizado com todo mundo, né? O que a gente imagina? A gente vai querer o seguinte: a gente vai querer que esse ETzinho, né, ele se movimente para a direita e para a esquerda de modo automático, né? Então, essa movimentação dele aqui tem que ser automática. E aí saiu branco no branco, vou botar um azul ali. Ixi. Continuamos errado. Automática, tá? Ou seja, de tempos em tempos a gente quer que ele se desloque, tá? Aqui embaixo, no foguetinho, a ideia é a mesma também, né? A ideia é que ele venha para a esquerda e para a direita, só que aqui nós queremos que ele se movimente, né, com o arrastar do usuário. À medida que o usuário arrasta, a gente faz ele se deslocar. Ah, Bruno, dava para fazer pelo sensor? Dava. Vocês podem até, né, depois tentar fazer pelo sensor. Não tem erro, não. Tá? Pelo sensor dá para fazer também. Então, em termos de lógica, a princípio que a gente tem que fazer isso aqui. Por fim, a gente vai ter que fazer o quê? Que esse foguetinho atire, ou seja, essa bolinha que a gente, né, falou aqui, ela é uma bolinha que vai servir como um tiro do foguete. Então, o foguete atira, a bolinha, né, ela vai se deslocando aí, ela vai se deslocando até ela atingir ou não o ETzinho, né? Então, depois a gente pode fazer uma pontuação. Mas em termos de lógica de programação, é isso aqui que a gente tem que fazer, tá? Então, tá claro para todo mundo o que a gente vai ter que programar? Deixa eu abrir o chat de novo. Tá claro? Chat, sim. Então, tá bom. Obrigado, Érica. Obrigado, Francelino. Obrigado, Juan, Grazi, Cassandra. Os outros sete estão dormindo, né? Seis, aliás. Luiz, vamos, Luiz. Primeira aula minha que você está assistindo, Luiz. Eu fiquei feliz de você estar presente hoje. Participa aí. Tá bom, então vamos lá. Se a gente quer que esse ETzinho ele se movimente de modo automático, a gente vai ter que pensar em algumas alternativas, tá? E para isso, a gente tem aqui dentro dos sensores, tá? Repara a quantidade de sensor que a gente tem no App Inventor, é uma parte que eles têm investido muito, tá? Tem termômetro, sensor de proximidade, tá? Também de proximidade, barômetro, tem esse temporizador, que é para trabalhar com tempo, tá? Se a gente quer, por exemplo, que essa navezinha ela se desloque de tempos em tempos, a gente pode adicionar esse temporizador aqui na tela, tá? Reparem que ele é um componente invisível, ele não vai aparecer na tela, mas ele é um componente que vai estar aqui, tá? E aqui, o que a gente tem nesse temporizador? A gente pode renomear ele, mas não vem ao caso, tá? A gente pode renomear aqui o split da imagem, vou até renomear aqui para ET, vou renomear também o foguetinho para foguete, vou renomear a bola 1 para tiro, só para ficar mais fácil na hora de programar. O temporizador pode deixar, tá? Voltando no temporizador, repara que o que ele tem aqui é um intervalo. Esse intervalo dele é em milissegundos, tá? Ou seja, a gente quer que ele faça essa ação de 1.000 em 1.000 milissegundos, ou seja, de 1 em 1 segundo. Ah, não, tá muito demorado. Ah, não, então vai ser 500 milissegundos, meio segundo, tá? Então, por aí vai. Então, a gente tem que aqui ir testando, achando o que é o nível que a gente vai estar trabalhando. Detalhe, você pode usar isso aqui também para, por exemplo, fazer níveis de jogo
onde, à medida que o usuário vai passando até certo ponto, você acelera essa transição dele para ficar o jogo mais difícil, entre aspas. Tá? Então, isso é o que a gente tem aí para fazer. Tá? Então, adicionamos o temporizador aqui, que é um recurso que está aqui na aula do cronômetro detalhadíssimo, tá? E tudo no cronômetro gira em torno do nosso querido temporizador. Tá? Então, vamos lá. Então, para programar agora, a nossa primeira tarefa, então, vamos considerar assim, é fazer com que o ETzinho se desloque, né, esquerda, direita, aí, de uma maneira automática. Tá? E aí vocês vão ver que é bem tranquilo também, tá? Para a gente fazer isso. Já que a gente quer que o ET, né, que ele se movimente de maneira automática, a gente vai usar o temporizador aqui, tá? E aí, reparem que no temporizador a gente tem um evento, que são os amarelinhos, tá? A gente tem um monte de procedimentos aqui que são roxos, e a gente tem algumas propriedades que são verdes. Todos os elementos, os blocos são desse jeito, tá? Amarelos são eventos e tudo mais. Repare que aqui no procedimento é adicionar dias, duração, horas, tá? Certo? Formatar, construir, beleza, tranquilo. Aqui nas propriedades, são essas propriedades que a gente aparece aqui para nós na interface gráfica, tá? E, deixa eu voltar aqui. E aqui no evento são coisas que vão acontecer, tá? Então, o temporizador, o único evento que ele tem é o disparo. Então, a gente vai usar ele. Ou seja, toda vez que ele disparar, ou seja, de 700 em 700 milissegundos, certo? De 700 em 700 milissegundos, ele vai executar esse bloco aqui. Tá? E o que a gente vai fazer nesse bloco? A gente vai movimentar o ET, certo? Então, a gente pega aqui o ET e a gente vai mudar ele, tá? Repara que o ET tem alguns eventos que a gente vai usar daqui a pouco, tá? Tem alguns procedimentos, certo? E que ele tem propriedades. Conforme eu falei com vocês, eles têm aqui a propriedade x, y, z, tá? E no caso do ET, ele vai movimentar direita e esquerda, tá? Que é eixo, qual eixo que é esse aqui? X ou y? X, ótimo. Então a gente vai mexer aonde? No X. Então a gente pega aqui, ó, ajustar ETX e joga aqui. E aí a gente vai fazer um valor para ele, tá? A gente pode fazer isso aqui, tá? De várias e várias formas. Vou mostrar para vocês uma forma que eu acho bem simples, tá? Que é o seguinte, gerar um valor aleatório para ele e aí ele vai mudando de lugar. Então a gente pode vir cá na matemática, tá? E pegar inteiro aleatório, certo? É um bloquinho que gera um valor inteiro aleatório, certo? Só que aqui ele está colocando de 1 até 100. E na verdade, é o random lá do Java, tá? Pra vocês fazerem uma analogia. E na verdade, falar que é do 1, beleza, mas até 100 é difícil, porque é pixel, tá? E aí vai depender o quê? Da largura do celular onde ele está instalado. Então, para fazer com que isso aqui fique mais legal ainda, tá? A gente pode falar que ele vai ser do 0, então a gente muda aqui para 0 até, e aí a gente tira esse 100, tá? Vamos tirar esse 100 aqui. E aí, o que nós podemos fazer? A gente pode pegar aqui da matemática uma subtração, vocês já vão entender o porquê, subtração, e a gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui do pintura 1, tá? O pintura 1, que é o nosso quadro lá, a largura dele. Então, ele tem aqui a altura, mas ele tem só largura. Tá aqui, ó, pintura ponto largura. Ou seja, quando a gente usa essa propriedade, pintura 1 ponto largura, a gente está usando esse componente pintura aí, pintura 1, desculpa, a largura total dele, tá? Então a gente vai pegar até o final. Independente se o celular tem 500 pixels, 700 pixels, 800 pixels de largura, a gente vai fazer isso, tá? E para ficar ainda mais arrumadinho, a gente vai subtrair aqui do ET a largura dele. Também ele também tem a largura. Altura, largura. Tá aqui, ó. ET.largura. Por que a gente faz essa subtração aqui? Tá? Por que a gente faz?
para que ele possa aparecer dentro da tela. Se a gente não colocar isso aqui, ele vai aparecer fora da tela, tá? Então, a gente garante que ele vai aparecer aqui dentro da tela, tá bom? Dúvidas até agora, gente? Dúvidas? Fala aí, gente, fala aí. Abre o chat. X. Ainda não, Francelina? Então tá bom. Tá bom. O que nós vamos continuar fazendo agora, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Enquanto o emulador vai subindo aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o foguetinho vir para a direita e para a esquerda, tá? Não é igual ao ET, porque aqui no foguete, o que nós vamos fazer? O usuário vai clicar, então a gente vai esperar com que o nosso querido usuário clique aqui em cima e depois arraste para a esquerda, para a direita, certo? Quando ele fizer isso, a gente vai e solta essa imagem à medida que ele estiver arrastando. Então, é bem tranquilo também de ser feito, tá? Não vai ter muito erro, não. Tá? Então, vamos lá, é isso que a gente vai fazer agora. Estou esperando o emulador acabar de subir. Demora um pouquinho. Só para a gente ir fazendo bem passo a passo aqui. Aí, ó, tá vendo? Repare que o nosso ETzinho, ele se move agora, certo? O Y dele não muda, mas o X dele está mudando a cada 700 milissegundos. É isso que a gente está fazendo. Então, repara que uma linhazinha de bloco, a gente conseguiu fazer essa ação aqui do nosso ETzinho. Ah, Bruno, eu queria fazer ele deslocar de forma retilínea, uniformemente variada. Dá para vocês fazerem, é só implementar aqui, né, a questão lógica, matemática aqui que vocês conseguem fazer. Tem erro também não, tá? Fechar aqui. Vamos, então... Entendido, gente, essa primeira parte do ET? Que agora a gente vai para o foguetinho. Beleza? Acho que se não é da época do... Se tinha dúvida. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Vamos para o foguete, tá? Reparem que aqui no foguete, que é o split também de imagem, são os mesmos eventos, os procedimentos e propriedades que a gente tem no ET, tá? Só que ele tem aqui um arrastado. Tá vendo que ele tem um evento arrastado? Ou seja, todas as vezes que o nosso foguete for arrastado, o que a gente quer fazer? Tá? Deixa eu fechar aqui que vai dar aí. O que a gente vai fazer? Então, reparem que a ideia dos blocos aqui no App Invento é trazer o máximo de coisas prontas para a gente aprender a usar, tá? Então, todas as vezes que o nosso foguetinho for arrastado, a gente vai mudar a posição X dele. E aí é bem de boa também. A gente pega o foguete, acha a propriedade X, então foguete.x, tá? E aí a gente vai ajustar ele para o valor X atual. Repara que aqui em cima, nesse evento, é como se tivessem variáveis, parâmetros. O X onde ele começou a ser arrastado, o Y onde ele começou a ser arrastado, o anterior e o atual. Então a gente vai pegar aqui, ó, só parar o mouse em cima, obter X atual e jogar aqui. Quando a gente faz isso aqui, todas as vezes que nossa imagenzinha do foguete for arrastada, ela vai ser deslocada no eixo X, somente no eixo X, ou para a direita ou para a esquerda. Entendido? Entendido? Olha como que é simples, tá, gente? É só realmente a gente ir conhecendo os bloquinhos que não tem erro, tá? Não tem erro. Então, tá bom. Essa parte aí do foguete, feito. Ou seja, cumprimos aqui. Falta a parte aqui do tiro, tá? Aí, qual que é a ideia do tiro? A gente atira e ele vai indo. Ele vai colidir com o ET ou ele não vai colidir e vai vir para cima, tá? Então, a gente tem dois eventos para tratar aqui. E aí, para quem gosta de jogo aí, e tem intenção de desenvolver jogo, uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte: colisão é uma das coisas mais chatas que tem de você fazer em jogo, tá? Por quê? Se você estiver fazendo um jogo na mão, totalmente na mão, você tem que realmente, né, questão física, matemática, bateu, não bateu, posição X, Y e tudo mais, tá? Como o App Invento, ele é um recurso para facilitar a vida, tá? É bem mais tranquilo de ser feito, porque vai ter muita coisa fácil, tá? E pronta, que é só usar, tá? Então, para os casos onde
o nosso usuário errar o tiro, tá? Errar o tiro e o tiro passar para cima, então a gente vem aqui no tiro, tá? Repara que ele tem basicamente as mesmas propriedades, tá? E eventos de uma split de imagem, tá? A gente vai ter um evento aqui, alcançou a borda, ou seja, quando o tiro alcançar a borda, significa o quê? Que ele não acertou a nave e que ele continua, tá? Então, quando isso aqui acontecer, uma coisa que a gente vai fazer bem simples é pegar o nosso tiro e falar que ele é invisível. Então, a gente pega aqui, ajustar tiro ponto visível e passa para falso. Pronto. A gente simplesmente esconde ele do nosso usuário e ele deixa de ser visível para ele. Então, um dos pontos aqui do tiro está resolvido, ou seja, quando ele passar da borda. Beleza. Agora, o outro que é o mais importante para o nosso joguinho, tá? É a questão do disparar o tiro, tá? Quando que a gente vai disparar o tiro? Quando o usuário clicar na navezinha, vamos imaginar que ele vai dar um tiro, tá? Porque aí eu arrasto e clico. Se eu colocar um botão, vai ficar uma coisa lenta, né? Vai ficar uma coisa de usabilidade ruim. Então, vamos considerar que todas as vezes que o nosso querido usuário clicar aqui nessa imagem, um tiro vai ser disparado, tá? Entendido essa parte, gente? Entendido? Beleza? Cassandra me respondeu. Se não tiver essas perguntas, pode abrir o microfone em qualquer momento e falar, tá? Tá bom. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? Todas as vezes, então, que o nosso querido usuário clicar no foguete, então repara que a gente tem aqui, tocou, tá vendo? Quando o usuário, no evento, tocar no foguete, nós vamos disparar um tiro. E aí, repara que a gente tem aqui os eventos chamar, tá? Aí tem o quicar, o colisão, o mover, o apontar e por aí vai. E o que nós vamos fazer é o mover para, tá? Esse mover para, repara que a gente passa X e Y e ele vai se dirigindo, tá? Em algum determinado sentido aí, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Mover para, e a gente joga aqui, tá? A posição X é a posição inicial de onde o tiro vai sair, tá? E aí, aonde que é essa posição inicial de onde o tiro vai sair? É a posição da nave, né? É a posição que a nave está em relação ao seu eixo X, certo? Então, a gente vai vir cá e vai usar uma lógica matemática aqui só para ficar mais bonitinho mesmo o jogo, tá? A gente vai pegar aqui uma soma, tá? E aí nós vamos pegar o nosso foguete e a posição X dele, certo? Foguete, posição X. O foguete, posição X, ele vai dar essa posição aqui, ó, tá? Aqui, do canto esquerdo alto da imagem. Se a gente quer que o tiro saia do meio, a gente vai pegar mais a metade da largura do foguete, tá? Então, a gente vem aqui e soma, aí é questão matemática mesmo, com a metade da largura do foguete, aí a gente pega a largura de novo e divide por 2, né, que a gente pega a metade. 2, certo? Isso tudo aqui, ou isso quase nada aqui, para que o nosso tiro saia, tá? Saia do meio do foguete, tá? De onde o foguete estiver posicionado. Beleza? Deu para entender? Em relação à parte do X, desculpa, do Y, a gente faz a mesma ideia. A gente pega o foguete, pega a posição X, desculpa, a posição Y, tá? E aí, se a gente quiser dar aquela sensação que o tiro está saindo de dentro do foguete, alguma coisa assim, a gente diminui aí alguns pixels, pode ser por causa de 20 pixels aí mais ou menos, tá? Para que esse tiro saia de dentro do nosso foguetinho, da nossa imagem, tá? Então, é só para dar aquela sensação realmente de um tiro feito, tá? Depois que a gente faz isso aqui, tá? Depois que a gente faz isso aqui, então a gente definiu a posição onde o tiro vai começar. Então, se a gente voltar aqui, tudo que a gente fez, simplesmente para garantir que o tiro saia aqui, ó, do meio da nave. E que dê aquela sensação que ele está saindo e puf, certo? Vai atirar. Beleza. Como
aqui, a gente passou esse tiro para falso, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o tiro e vai passar a visibilidade dele para verdadeiro. Então, a gente pega aqui, passa para verdadeiro, só para ele ficar visível, tá? Outra coisa que a gente tem que ajustar aqui no tiro é a velocidade com que ele vai sair, tá? E aí é outra coisa, se vocês forem continuar esse joguinho, vocês podem fazer na fase, o tiro sai mais rápido, sai mais devagar e tal, tá? Que é essa velocidade aqui. Como que a gente descobre a velocidade, gente? É testando, tá? Então, se eu não tiver me enganado, eu coloquei uma velocidade de 20 também, tá? Lá no que eu desenvolvi da videoaula, certo? E por último, em relação ao tiro, o que a gente tem que fazer é a direção que a gente quer que esse tiro vá, tá? E essa direção aqui, gente, é em ângulos, tá? Então, tirando de ideia que o ângulo zero é aqui, se a gente quer que ele venha para cima, qual ângulo que é esse aqui da matemática, da física, da química e do mundo? Qual que é esse ângulo aqui? Isso, 90, show de bola. Então, a gente vai vir cá e vai colocar que a gente quer que ele siga na direção de 90 graus, ou seja, para cima. Né? Se fosse para o lado, 180 e tal, então assim, dá para a gente fazer bastante coisa aqui. Isso aqui tudo que a gente fez é para o tiro funcionar, tá? Para o tiro funcionar, tá bom? Então, é bem tranquilo aí de ser feito, tá? E a gente pode estar trabalhando. Vamos testar isso aqui enquanto ele vai. Fechei. Vou rodar ele aqui de novo, só para a gente ver se funciona. Vamos lá. Tá? Gente, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Na semana que vem, nós vamos começar a trabalhar com banco de dados, tá? Eu vou postar umas videoaulas para vocês, vou fazer com vocês um aplicativozinho bem tranquilo, usando banco de dados local, e depois a gente passa para banco de dados remoto, tá? Deve demorar umas 3 semanas aí com o banco de dados local, né? Porque acaba que leva um tempinho mesmo, mas é tranquilo, tá? Então, tá carregando aí. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Pode falar. Tem 2 mensagens no chat. Caçando Fogo tá tranquilo. Então, tá bom. Gente, vocês têm aula 10 horas? Uhum. Então, beleza. Show de bola. A gente já tá terminando aqui também. Se o emulador fosse mais rápido, a gente ganhava mais 5 minutos de aula, né? Mas, paciência. Mas vamos só testar se isso tudo que a gente planejou aqui, que se está funcionando, né? Ah, detalhe, algumas vezes no emulador não funciona, tá? E tem que instalar no computador mesmo para funcionar. Então, ó, repara que o ET funciona, o clicar e o arrastar o foguetinho funciona. Quando eu clico, repara que sai em tiro, ó. Tá? Agora, repara que o meu tiro está passando por cima do ET, ó. Agora não. Ó, certo? Ou seja, eu não estou computando o tiro. Então, a primeira parte tá bacana, ficou legal, certo? Nesse aqui, sem chance. Sem chance, mas tem até algum emulador que suporta, cara. Emulador é pesado pra caramba, tá? Gente, o último bloquinho que eu vou mostrar para vocês hoje, aí até para liberar vocês um pouquinho mais cedo, o nosso problema do nosso joguinho agora qual que é? Quando a gente atira, o tiro não acerta o ET. Né? A gente não sabe se acertou, se não acertou, o que aconteceu. Quando a gente quer fazer isso, tá? Aí a gente tem que trabalhar com colisão. Tá? E aí, eu já falei do tiro quando ele colide aqui com a borda, mas aí no nosso caso já alcançou a borda, tá? Agora, a gente vai usar aqui do tiro, repara que o primeiro evento dele é o colidiu com, tá? Colidiu com, aí quando a gente clica aqui no outro, a gente consegue descobrir qual que é o elemento que ele vai poder estar colidindo, tá? No nosso caso aqui, o único elemento que ele pode colidir é o ET, não tem como ele colidir com o foguete. Né? Se vocês estivessem fazendo um pinball, né? Quem nunca jogou pinball, depois pesquisa aí, você bate num monte de elementos, você tem a colide com um monte de elementos, você tem que descobrir qual que é. No nosso caso, a gente nem precisa de fazer um if else aqui para saber com qual elemento que ele colidiu, não, tá? Se ele colidiu, foi com o querido ETzinho lá, tá? E aí o que a gente pode fazer? Colidiu significa que ele acertou o tiro, tá?
a gente pode vir aqui no tiro e falar o seguinte, olha, se eu acertei, eu vou falar que esse tiro ficou invisível, né? Então, tiro, opa, coloquei errado aqui, não é velocidade, é o visível, a gente passa ele para invisível, tá? E aí, isso aqui, então, já resolveria aquela sensação de colisão, tá? Agora, para completar, a gente pode voltar aqui e colocar, por exemplo, uma legenda aqui embaixo, tá? Vou só aumentar o tamanho dela para 20 e a cor do texto para branco, para ficar mais apresentável, tá? E o texto inicial é 0. E aí, todas as vezes que a gente acertar o ETzinho, a gente aumenta um ali para dar aquela sensação de ponto, né? Então, o que a gente faz aqui no bloco? A gente pega a legenda 1, ajusta o texto dela, texto, né? Para o que a gente vai fazer? A gente vai somar. Então, a gente pega aqui na matemática e soma, né? A gente pega o que a gente tem na legenda, legenda.texto, texto, e soma com 1. Aí, vocês sabem, se vocês quiserem somar com 10, aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Vamos ver se o emulador pegou. Se o emulador tiver pegado, está resolvido. Se não... Tá? Mas então, a gente repara que aqui, o bloco está pronto, tá? A gente não precisa de ficar sofrendo aqui para saber como que vai fazer a colisão e tudo mais, tá? Repara que agora o 0 está aqui e a gente vai... Esse tiro maldito está aparecendo aqui, que a gente deixou ele visível lá no início. Ó, então, reparem que errei, acertei, ó, 1. Acertei 2. Errei, acertei 3. Ou seja, eu consigo agora criar uma lógica de fase, uma lógica de, fez 10 pontos, o ETzinho vai ficar mais rápido, o tiro vai ficar mais rápido, uma coisa assim, tá? Ou seja, a gente fez aqui, querendo ou não, em 40, 50 minutos, né? Um joguinho aí, usando alguns recursos bem bacanas do app Inventa. Bom, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou liberar vocês, já que vocês têm aula 10 horas, para não atrasar a próxima aula, para vocês poderem também dar uma relaxada, tomar um café, esticar as pernas. Bom, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda para mim aí, tá? Viu, Francelino? Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode me passar também. Por favor, né, tentem praticar, fazer alguma coisinha, em equipe, tá joia? Boa aula para vocês das 10 horas, boa semana aí de estudos, de aprendizagem, se cuidem, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Abraço, gente. Valeu pela presença de vocês. Obrigadão. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, Luiz. Obrigado por você ter participado, Luiz. Foi bom te ver aí hoje. Até mais, gente. Muito obrigado a cada um de vocês aí. Tchau, tchau.